Caião, o céu é eterno e bom, mas a eternidade do céu é temporal. Como o inferno pode ser eterno só em qualidade? Não é a mesma coisa para os dois, Caio? Não, porque você pode estar no inferno e experimentar a qualidade angustiosa, existencial e atemporal do inferno, porque quando se fala em existencial, se está falando naquilo que é, mas que não designa tempo. É momento, é instante, é átimo, é. Não é mensurável. E aí é que vem o problema para muita gente, é que, a meu ver, o inferno ainda é uma graça de Deus. Ir para o inferno é uma graça de Deus. É uma chance. Como Pedro diz, que Jesus ressuscitado de entre os mortos foi e em espírito pregou. E a palavra usada no texto grego, evangelizomai, pregou, significa proclamou a libertação do evangelho. No inferno, Pedro diz que desceu ao Tártaros, que era o lado infernoso do Hades. O Hades grego era o mundo dos mortos, onde você tinha o Elísios, que era o paraíso, tinha um mundo intermediário dos que caminhavam em estado de, em inglês seria numbness, de dormência, e tinha o Tártaros, que era o lugar do tormento, da agonia. Então, Pedro faz uso, não só Pedro, mas todos os apóstolos fazem uso dos elementos míticos do ambiente greco-romano para falarem de escatologia, de estado intermediário, de céu como paraíso, inferno e tudo mais. Mas são utilizações arquetípicas. E aí, eu tenho dito que tem muita gente que vive e quando morre, simplesmente morre como um boneco de carne. Gente que nunca transcendeu. Mas existem pessoas que quando morrem não caem simplesmente no nada absoluto, no coisa alguma, não voltam ao estado original de nothingness, que é uma palavra legal do inglês e que em português não existe. Seria uma espécie de estado de nada, de nadeza. A qualidade do nada, nada, nada. Não. Tem gente que, quando morre, a própria existência que viveu foi carregada de uma ambivalência tão perversa e foi tão intensa nisso, e que havia, paradoxalmente, uma transcendência nessa loucura ambivalência, e o cara mergulha nesse estado de consciência instantânea, que a gente não sabe quanto tempo dura. Às vezes tem a ver exclusivamente com esse passar da vida inteira na mente, num lapso de tempo que não dá para ser medido por temporizador nenhum, e que é o verdadeiro inferno. Eu já experimentei o inferno aqui nesse mundo. Eu já tive momentos na minha vida de inferno, de experimentar angústias tão grandes que eu queria me matar. Que morrer e desaparecer era uma salvação, se a morte acabasse comigo e com tudo. Porque pior do que desaparecer para sempre e nunca mais viver era existir com aquela agonia insuportável que tomava conta de mim na minha adolescência, na minha juventude, e depois eu experimentei tudo de novo outra vez após 98,
quando o mundo caiu todo na minha cabeça e eu tive muitas vezes vontade de morrer e pedi a Deus dezenas de vezes que me levasse, porque eu não aguentava aquela angústia, aquele desespero, aquele inferno. Eu preferia morrer, desaparecer e inexistir para sempre. Eu só não fiz nada radical contra mim, porque o meu amor pelos meus filhos e pela netinha que estava chegando e tinha acabado de chegar era maior do que o meu próprio desespero. Mas isso é inferno. E o inferno pode ser um lugar extraordinário de redenção, aonde no meio da agonia horrível, alguém ouve a voz do Cristo no abismo. A mesma voz que invadiu Tártaros. E que Paulo diz, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, que depois de ter descido às regiões inferiores, que são essas designadas por Pedro como o Hades, o Tártaros, depois de ter descido às regiões inferiores, subiu às alturas e levou consigo cativo o cativeiro daqueles seres que estavam presos espiritualmente, os que tinham sido desobedientes antes do dilúvio, todo aquele pessoal dos nefilins, das cruzas entre os Benai Elohim e as mulheres humanas, aquela descendência de Caim que enlouqueceu geral, toda aquela humanidade que não viveu apenas alguns milhares de anos, poucos, foram muitos anos. Hoje em dia, pela paleontologia e pela arqueologia, a gente sabe que algumas dessas comunidades humanas podem ter durado quase 100 mil anos de produção civilizatória e de avanços extraordinários. É que a arqueologia bíblica é pobre demais para levar vocês até esses achados extraordinários, pois foi esse mundo antigo que Jesus visitou espiritualmente e, tendo entrado, proclamou a libertação, gritou o grito do Evangelho, gritou o tetelestai, o está consumado no coração, nas entranhas do inferno, e levou cativo o cativeiro e concedeu, Paulo diz, Efésios 4, dons aos homens. Me deu dons, tirou o inferno e me encheu do Espírito Santo. Então o inferno, por mais que você fique chocado, por mais que você ache que pode ser doutrina católica, isso é problema dos católicos, eu não tenho nada a ver com isso, é um ensino simples de Pedro, de Paulo, do Novo Testamento, dos primeiros cristãos que criam assim com naturalidade. Jesus liberta do inferno. Enquanto a gente não morreu e até depois da morte, quando o inferno, para nós, é um estado de tomada de consciência de quem nós fomos no tempo em que o trauma psicológico e os traumas históricos nos cegavam de tal modo que a gente não conseguia ver a verdade. E agora, em estado puro de espírito, o cara já não tem mais as ilusões do espaço-tempo e consegue enxergar a verdade e dar crédito a ela e dizer: eu creio na tua compaixão por todos os perdidos antes de morrerem e depois da morte. E como não tem duração de espaço-tempo, é um negócio instantâneo. É como bater, entender, sentir tudo e sair. Ou não. Porque tem gente que é do inferno e escolhe o inferno e é filho do diabo e não se arrepende e gosta de quem é. Esses, depois de tudo, o livro do Apocalipse diz que serão jogados na extinção, no lago de fogo.
aonde o falso profeta, aonde a besta, que é o mentiroso, o enganador, o anticristo, o homem da iniquidade e os sistemas da perversidade, e também o próprio inferno e a própria morte serão jogados no lago de fogo, que é o lago da extinção. Isso tudo entrará em estado de extinção. Haverá um momento que não dá para chamar de um tempo, porque não será temporal. Haverá uma dimensão onde não haverá nem mais morte, nem mais inferno, nem mais diabo, nem mais mentira, nem mais engano, nem mais enganados, nem mais nada disso. Agora, isso não é medido por temporização. Assim como a qualidade da vida eterna está instalada em mim de maneira não temporalizável. Ela é. Eu sou vida eterna em Cristo Jesus. E isso não vai ser medido por quantas eternidades eu já estou aqui. Não, eu sou. Eu sou em Cristo. Como nós pregamos hoje, eu já cheguei a Jerusalém Celestial. Já faço parte, já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com aquilo ao que já chegamos. Aquilo que já é nosso e que transcende a temporalidade, a espacialidade. É que nós somos esses seres presos a esse corpo de morte que está morrendo aqui. Ó. Olha bem para mim. Teve um tempo que eu era um garotinho, uma gracinha. As meninas já me acharam maravilhoso. Quando eu era um garoto, passava e pegava quem queria. Olha, velho aqui, ó. Esse velho, esquisito. Daqui a pouco vai estar caquético aqui, vai estar falando. E daqui a pouco alguém vai chegar, talvez a Adriana, vai dizer, eu sinto informar, mas o meu amado marido partiu. Sinto informar a vocês que não vão mais ouvi-lo todo dia, quem o ama. No entanto, ele partiu para a glória eterna e tomou posse daquilo que já era dele. Daqui a mais uns anos ou a qualquer momento, vocês podem ter essa notícia. Aí saibam que eu entrei no não espaço e no não tempo e ganhei a qualidade da vida de Deus em mim. Eu vou viver a vida que Deus vive. O que Deus chama de vida é o que será meu em plenitude. O Cristo eterno, glorificado, que venceu a morte, é o paradigma do ser humano que nele eu já sou e que nele eu serei, eternamente não sujeito a espaço-tempo, não sujeito a viagens na velocidade da luz. Eu simplesmente conhecerei todos os mundos, os cosmos, os universos e as dimensões, tudo, na velocidade do desejo. Do menos que o instante, tudo, em todas as dimensões, mergulhar em buracos negros, conhecer os mistérios das civilizações, das milhares de civilizações, dos milhões de mundos que o meu Criador criou, aonde o Cristo do cosmos é o Senhor de todas as criaturas universais. É o Cristo de todas as civilizações que existiram e que existirão e que são, não apenas aqui no planetinha, mas em todas as dimensões da existência. Que coisa maravilhosa é carregar essa certeza dentro de si e viver com essa paz eterna no coração. Amém. Desculpem, mas é verdade, entendeu? Olha só como é que eu fico, assim, eu dou até vontade. Tô ligado. Você fica lindo na foto. Cara, eu não sei, mas me dá uma alegria, um negócio. Eu tô ligado. Eu já falei muitas vezes, evangelho dá barato, mano.
Dá onda, dá onda. Uma onda danada. A onda mais poderosa do mundo é o evangelho que dá. O evangelho dá barato demais.